Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as características, né? Nós temos a habilidade aqui, identificar as características tanto do iluminismo como do liberalismo, né? O que pede exatamente a habilidade? Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo, e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Então, para a gente poder entender o mundo de hoje, né, politicamente, socialmente, economicamente, a gente tem que buscar entender as características ali principais, tanto do iluminismo como também do liberalismo, né? Esse é um conceito são conceitos que vocês já estudaram no 8º ano, mas que existem habilidades essenciais esse ano, né, por conta da pandemia, que vem desde o ano passado, em que é pedido para nós, professores, revisarmos esse assunto, beleza? Então, eu não vou entrar nessa imagem agora, eu vou deixar para depois, né? Como vocês sabem, desde o ano passado, o iluminismo ele foi uma escola filosófica, um movimento filosófico muito importante, né? Que surgiu ali com grande impacto na França ali do final do século XVIII, né? O próprio nome já é bem elucidativo das características aí do movimento iluminista, né? Iluminismo vem de iluminar, vem de luz. Então a ideia é o quê? Trazer luz à mente das pessoas, iluminar a mente das pessoas pela racionalidade, pela ciência, pela verdade, né? Então, simbolicamente, o iluminismo significa isso, né? Então, ele tem algumas características muito importantes. Ele surgiu ali no contexto da Revolução Francesa, né? Como vocês sabem, a França, como boa parte, todos os países ali europeus, eles viviam sobre o sistema absolutista, onde os reis, né, as famílias reais, detinham todo o poder político, né? Tudo tinha que passar pelo crivo da família real, do rei, seja em economia, seja em sociedade, seja no que se refere às leis, tudo tinha que passar pelo rei. O poder do rei era absoluto, né? Então, uma das características do iluminismo é exatamente o quê? Fazer forte oposição a esse poder absoluto que o rei tinha. Eles diziam que o poder deveria ser compartilhado, ser compartilhado com o povo, né? Então, em substituição ao poder absoluto do rei, eles passaram a defender o quê? A divisão desse poder absoluto do rei em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, todo esse poder que era apenas do rei deveria se dividir entre esses 3 poderes, né? Seriam poderes que nenhum seria maior do que o outro, seriam poderes que um fiscalizaria o outro, um seria o contrapeso do outro, né? Legislativo cria as leis, elabora as leis, o executivo executa essas leis que foram criadas no legislativo e o judiciário fiscaliza, trabalha para que essa lei seja aplicada de acordo com a Constituição, né? O judiciário, né, quando a gente pega a instituição máxima e também as outras, as instituições menores do judiciário, ele é um fiscalizador, né? Ele é o guardião da Constituição. Então, esses poderes eles precisam trabalhar harmonicamente, né? Então, eles defendiam isso, substituição do absolutismo por um sistema republicano com divisão em 3 poderes. Eles diziam também que o Estado deveria ser laico, ou seja, vou voltar aqui, separado, a política deveria ser separada da religião. Os assuntos do Estado, da política, não deveriam ser influenciados por questões religiosas. Quando a gente volta alguns séculos na história da Europa, a gente entende a importância disso, porque uma série de conflitos, como as cruzadas,
ocorreram por conta de questões religiosas. A Reforma Protestante, né, que dividiu a igreja em duas, que foi um progresso para o cristianismo, para a sociedade ali da Idade Média, do Renascimento, mas por conta dessa divisão religiosa que se criou, houve uma série de guerras, uma série de conflitos, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes. Então, a ideia dos iluministas era o quê? Cada um tem o direito de ter a sua religião, de professar a sua fé, mas a política, as decisões do Estado não devem ser influenciadas pela religião. Isso é um Estado laico. Cada um tem a liberdade de ter sua religião, mas a política não deve ser influenciada por questões religiosas. E eles defendiam também o uso da racionalidade, da ciência, em busca da verdade. Então, eles não eram afeitos àquelas questões ali de superstição. Se ocorresse um terremoto, eles não aceitariam uma resposta como simplesmente foi por Deus, foi porque Deus quis. Os homens são muito pecadores, então Deus trouxe um terremoto. Não, eles queriam entender as causas científicas, geológicas que fizeram com que ocorresse esse terremoto. Se ocorresse uma epidemia, uma pandemia, eles iriam querer entender o porquê que isso está acontecendo, né? Então, é isso. Essas são as características mais gerais, né, do iluminismo, né? Depois a gente entra também na questão ali do liberalismo. Não, acho que eu vou entrar já, pessoal. Aí depois a gente vai analisar uma imagem, né, bem simbólica ali, que representa as principais características do iluminismo. Mas vamos fazer uma coisa aqui. Vamos mudar. Aqui nós temos a imagem do Adam Smith. Já que a habilidade pede iluminismo e liberalismo, vamos buscar entender um pouco também sobre o liberalismo. Aqui temos uma imagem do Adam Smith, que é considerado o pai do liberalismo, aquele que começou, que teorizou o que seria o liberalismo, né? Então vamos lá. Então a gente vai buscar aqui, pessoal, entender as principais características do pensamento do Adam Smith, né? Por exemplo, ele era um grande defensor da propriedade privada, ou seja, tudo aquilo que a pessoa comprou com seu trabalho, de forma bem simples assim, para a gente poder entender, por exemplo, um terreno, uma casa, um carro, isso é seu, não é algo que você precise compartilhar com outras pessoas. Você pode até compartilhar, caso você queira, mas é uma propriedade privada sua, né? Eles faziam uma forte defesa disso. Ele dizia que o Estado não deveria intervir de maneira muito forte na economia, que o que deveria acontecer era que os empresários, as empresas tivessem total liberdade para produzir e para buscar consumidores. Eles não deveriam sofrer uma forte intervenção do Estado, né, na sua prática econômica. Ele dizia que todo o trabalho deveria ser realizado por etapas. Por exemplo, isso acontece hoje, eu tenho uma empresa de celulares. Então, existem as etapas de produção. Um grupo vai fazer a tela, outro grupo vai fazer a parte do hardware, né? Chip, bateria, tudo aquilo que tem dentro, né, da máquina, do aparelho que faz ele funcionar. Outro grupo vai criar o software, o Android, ou o que é utilizado no iPhone, ou seja, cada grupo é especializado em apenas uma etapa da produção. Não existe um grupo que produz todo o celular, cada grupo faz uma parte dele, né? E ele dizia que cada nação, cada povo deveria se especializar na produção de determinados itens, né? Por exemplo, o Brasil até hoje é um grande produtor agrícola. Ele dizia o quê? O Brasil
deveria se especializar nisso. A Inglaterra tem uma grande indústria, então ele deveria se especializar em determinados itens industriais. Os Estados Unidos é um grande produtor de algodão, os Estados Unidos deveria se especializar nisso. Então, essas são algumas características bem resumidas ali do que é o liberalismo, ou seja, eles defendiam e defendem até hoje a propriedade privada, tudo aquilo que você produz, que você comprou com seu salário, com seu dinheiro, ele pertence a você, não é de uso comunitário, ele é seu, né? Dizia que todo o trabalho, a produção de todo item deveria ser feita por etapas, né? Uma empresa que produz determinado item vai ter vários segmentos ali dentro dessa empresa e cada um vai ficar com uma fase dessa produção. Que cada nação deveria se especializar na produção de determinados itens, porque isso levaria a uma perfeição, né, nisso, e toda a humanidade se beneficiaria, né, e de não intervenção do Estado na economia, né? Vale dizer que na época em que o Adam Smith formulou essas ideias ainda existia o absolutismo, né? E no absolutismo e mercantilismo, que era o sistema econômico vigente na época, existia uma forte presença do Estado na economia. Tudo tinha que passar pelo crivo do Estado, tudo tinha que passar pelo crivo do rei, né? Então, ele defendia que no aspecto econômico, no aspecto de produção, as empresas, os burgueses, deveriam ter mais liberdade, tanto para produzir como para buscar consumidores, compradores, nas relações comerciais com outros povos, né? Que nem tudo deveria passar de forma tão intensa pelo crivo das monarquias, né? Então, essas duas ideologias, essas duas visões de economia, de sociedade, iluminismo e liberalismo, elas se casam e elas ajudam a criar o mundo contemporâneo que nós conhecemos hoje. O iluminismo contribuiu muito para a criação das instituições políticas que nós conhecemos hoje. O próprio Brasil tem um sistema político com divisão em 3 poderes. E no aspecto econômico, o liberalismo criou as bases aí também do mundo que nós conhecemos hoje. Vale dizer que a Revolução Industrial se baseou muito no pensamento do Adam Smith e dos liberais, né? Então vejam só, 2 revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, 2 visões de mundo aí, 2 filosofias, liberalismo e iluminismo, que também criaram o mundo que nós conhecemos hoje. Então, essa é mais... E no caso do iluminismo, faltou eu dizer uma coisa, pessoal, muito importante, aliás. Eles defendiam o fim da escravidão, né? Eles diziam que o ser humano, né, o indivíduo, homem, mulher, ele já nasce com direitos naturais, que são inerentes a ele, que não podem ser separados dele. E um deles é o quê? O direito à liberdade, né? Então, na época em que essas ideias foram formuladas, ainda existia a escravidão. Então, eles diziam que a escravidão não deveria existir porque não é natural, né? Então, eles faziam também uma forte oposição ao sistema escravocrata. Beleza? Então, em linhas gerais, essas são as características tanto do iluminismo como também do liberalismo. Agora a gente vai analisar uma imagem aqui, pessoal, para a gente poder finalizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa imagem aqui, pessoal, depois eu vou pegar ela maior. Mas essa imagem aqui, ela está no frontispício da enciclopédia de 1772, né? A enciclopédia dos iluministas, que foi redigida por Diderot e d'Alembert, né? Essa gravura aqui foi desenhada por Charles Nicolas Cochin, não sei como pronuncia, e gravado
nessa enciclopédia por Bonaventure Louis Prévost. Eu não sei se a pronúncia é assim também. Então, ela é carregada de um simbolismo muito forte, pessoal, porque vemos, depois eu vou mostrar elas de um tamanho maior. Ela simboliza uma série de características aí do próprio iluminismo, né? A mulher do centro representa a verdade, está rodeada por grande luz, né? E a razão e a filosofia estão retirando o manto dessa verdade. Então a gente vai analisar essa imagem agora para a gente interpretá-la, né? À luz do que é das características do iluminismo. Deixa eu ver se eu a acho aqui, porque eu tenho muitas imagens aqui. Peraí. Então, temos essa imagem aqui. Vocês podem ver que existem uma série de pessoas, né? Umas lendo, outras com alguns itens utilizados de geometria e matemática, simbolizando, né, a ciência, valorizando a razão. Mas o que é interessante a gente notar aqui é essa personagem central aqui. Vemos uma mulher rodeada de luz, né, em um ambiente que parece um paraíso, um ambiente angelical, né? E ela tem um véu sobre o corpo. Essa mulher simboliza a verdade, pessoal. Aquela verdade que todos nós buscamos, né? Por isso ela tem essa aura, essa aura angelical, divina, né? E ao lado dela temos algumas figuras, mas as que se destacam é esse, com uma coroa, né? E essa mulher aqui também. Os dois estão retirando o véu dela. Um simboliza a razão e a outra simboliza a filosofia, né? Então, para se descobrir a verdade, nós necessitamos tanto da filosofia, que é uma ciência, não é nem uma ciência, é a mãe de todas as ciências. É uma forma de se pensar racionalmente, né, em busca exatamente da verdade em essência, né? Então, quando a gente junta filosofia e a razão, né, essas são as únicas formas, são os caminhos de se alcançar a verdade, né? E essa mulher aqui, e como vocês podem ver, ela tem um véu. Para se chegar à verdade, nós precisamos retirar o véu que encobre essa verdade. Então, esses dois, retirando o véu da verdade, simbolizam o quê? Aquela forma de pensar simbolizam a busca pela verdade, né? Essa mulher que simboliza a verdade, tanto a filosofia como a razão estão retirando o véu que encobre a verdade para que todos tenham acesso a ela, a essa verdade. Então, o simbolismo dessa imagem é muito forte, né? E ela exemplifica bem as características do iluminismo, a busca pela razão, né? O uso da razão e da ciência para se chegar exatamente à verdade. Então, essa imagem simboliza muito isso, pessoal. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que essa aula ajude vocês a relembrar, né, a compreender melhor as características tanto do iluminismo como também do liberalismo. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Espera aí, deixa eu finalizar aqui.